Quando o chamado despontar, não adianta fugir. Olá pessoal, minhas estrelinhas, estamos aqui de volta com mais um encontro, mais um programa aqui com vocês, trazendo muitas coisas aí relacionadas a terapias. E nós trazemos hoje uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida nossa aqui do Espaço Estrela de Lótus, que já trouxe muitos cursos para essa casa, para esse lugar, e continua trazendo. E hoje nós estivemos aqui até em uma vivência aí da oficina de tambor, e ele vai falar um pouquinho sobre ele, quem é ele, de onde ele vem, o que ele faz e os cursos e tudo que ele ajuda, né? Tantas pessoas a se encontrarem dentro de várias terapias, de várias coisas que podem fazer muito bem para si próprio e também para os outros, se poder multiplicar isso. Vamos lá, o nosso querido Giuseppe. Giuseppe, por favor, se apresente para todos. Ok, me chamo Giuseppe, eu sou de descendência, né, italiana, Giuseppe. E pai, mãe, avós, todos italianos, né, não estão mais aqui, mas estão sempre junto com a gente. O que acontece? A minha formação, eu me formei em 82 na área da construção civil. Aí tive várias outras coisas, tive comércios e tal, mas sempre fui muito adepto à construção civil. Mas é uma coisa muito engraçada que assim, a matéria é duro, é concreto, é ferro. Mas eu gosto muito disso. Mas achei engraçado uma época que assim, depois de bons anos trabalhando nessa área, eu resolvi voltar a estudar. E assim, eu pensei, eu vou estudar o quê? Vou me formar em quê? E nesse vai e não vai, eu entrei na área holística. Olha que engraçado, começando a fazer um curso de massagem, shiatsu. E não tinha nada a ver, né? Mas eu achei muito gostoso. Aliás, eu fui receber shiatsu numa escola onde era só de orientais lá, e eu achei muito dolorida essa massagem. E quando eu estava recebendo a massagem, eu disse assim, nossa, eu nunca mais volto aqui. Porque é muito dolorido isso, pensei comigo, né? Mas quando ele terminou a massagem, ele disse pra mim, agora você vai ficar uns 10 minutinhos, depois você pode se arrumar e a gente tá te aguardando lá fora. Nossa, eu me senti muito bem. E eu saí lá fora e disse assim, vocês dão aula aqui, né? Dão curso. Sim, a gente dá curso de shiatsu. Shiatsu, quiropraxia. E eu nem sabia o que era, eu falei assim, eu quero fazer. Como eu fiz a massagem, deduzi, é mais ou menos isso. Pois esse foi o primeiro curso que eu fiz. Fiz com uma escola que só tinha orientais lá. E assim, eu agradeço muito a eles, porque assim, é um regime, vamos dizer assim, um pouco mais rígido. Mas é assim, 1 mais 1 são 2. Certo? E assim, com esse processo eu entendi que tem que ter comprometimento. E aí eu passei realmente a estudar. Não sentei mais lá no fundo da sala, sentei lá na frente e bem no cantinho, para que ninguém me interrompesse. Que horas são? O que ele falou? Não, só estudando. Teoria, prática, enfim. Fiz shiatsu, quiropraxia, auriculoacupuntura. E assim fui fazendo vários do holístico, a nível de massagem, reflexo, enfim, tudo que eu podia ver, eu fui fazendo e fui sentindo gosto. E trabalhando na minha área. Até que um dia estava atendendo gente onde eu trabalhava já, né? Como? Fazendo um doin e tal. E aí, quando foi, eu encontrei um oriental também, o senhor Ogoshi. Ele disse pra mim assim, eu via que ele tinha uma facilidade, dá licença um pouquinho, de tocar na pessoa onde doía. Ele apertava aqui e fazia ali, eu pensava, nossa, o que ele faz e não está ensinando para nós? E eu perguntei, senhor Ogoshi, o senhor vai ter que dizer, como o senhor sabe onde dói exatamente? E ele disse assim para mim, olha, você precisa ligar a antena. Eu pensei, mas que antena é essa? Eu deduzi, eu acho que é mais a parte espiritual, né? Mas eu pensei, eu acredito em Deus. Eu sou assim, uma pessoa que tem essa fé. Mas como que ele faz para ligar a antena? E por curioso, Julema, a minha irmã recebeu um panfleto de uma escola que chamava Espaço Amor, na Vila Mariana, lá em São Paulo.
E assim, aí eu fui lá fazer um curso, porque eu vi que dentre tantos cursos, tinha um que estava escrito assim, Reiki. E eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, essa é a antena. Sabe quando dá um start? Dá aquele start. Aí eu falei assim, essa é a antena. Eu fui fazer o curso, me inscrevi pro curso e inscrevi mais 4 pessoas amigas, sem elas quererem fazer o curso. Porque eu achei que era tão certo que aquela era antena que eu fui fazer. Bom, e aí E aí você levou também mais pessoas. mais pessoas. Paguei a inscrição para eles fazerem, que eu tinha certeza do que eu estava fazendo. E aí, aquele dia, foi, como o pessoal costuma dizer, um divisor de águas na minha vida. A minha vida mudou, sério, da água para o vinho. Eu senti coisas que eu não estava entendendo o que era. E isso já são 25 anos atrás. Foi em maio. 25 anos atrás, porque meu cronômetro é meu filho. Ele está com 25 anos, ele ainda não tinha nascido. Então assim, eu digo que faz um pouco mais que 25 anos, né? E aí foi que eu comecei. E dali para cá, eu fiquei nessa, vamos dizer assim, nesse barco. Então você dá o curso de Reiki. É isso. Você tem o Reiki que é o tibetano, né? O Reiki tradicional japonês, o Reiki tibetano, o Karuna Reiki e o Reiki xamânico. E o Reiki xamânico. Então são esses daí, fora outras terapias que eu faço também. Porque nesses 25 anos que eu fiz, eu peguei um prazer, um prazer enorme em estar estudando, nessa área principalmente, que eu não larguei mais. Então qualquer curso que eu vi, eu fazia ir até o fim da formação dele, é o que eles chamam de master, você se capacitar da aula, e não pulei estágios, tipo assim, um autodidata, não, porque eu não tinha esse propósito, eu tinha o meu trabalho. Então esse aqui era realmente, não era um hobby, era um caminho. E esse caminho eu seguia não só paralelo, eu seguia esse caminho para dentro. É sério, porque para mim foi muito diferente aprender tudo isso que eu aprendi. E aí, uma coisa segue puxando a outra, né? E assim, você quer que fale um pouco de alguma? Sim, por favor. Vou tomar um pouco. Para todos, né, saberem que, na verdade, todos os reikianos que nós temos aqui, né, no Estrela de Lótus, foram iniciados por José, né? Inclusive eu. E eles trabalham, são voluntários aqui no espaço e além de fazerem até outras terapias, porque daí também eles deram seguimento até em alguns também cursos, formações que o Giuseppe dá. E assim, a gente tem assim uma confiança muito grande, um carinho muito grande pelo Giuseppe, porque ele esteve desde o início com todo o grupo, né? Vem aí desde até da minha mãe, né? Então a gente tem assim um conhecimento assim muito. Eu falo que a gente criou um vínculo que acaba sendo família mesmo, né? De confiança, de seriedade, né? Porque a gente sabe, cursos, tem um monte de gente que dá curso, né? Mas sempre tem algo especial na pessoa, sempre tem algo que é sei lá, alguma coisa, um feeling. Algo que liga essa pessoa a esse grupo, né? Eu falo que cada pessoa é para um grupo, né? Ali que vai estar direcionado, né? E esse querido tá aqui com a gente. Mas ele dá outras formações. Sim. Né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre elas aí. Então vou dar uma pincelada bem rápido, né? Para falar de algumas tantas que eu já passo. Meu carro-chefe é o Reiki tradicional japonês. Quando a gente fala de Reiki e vê na internet e tantas pessoas passando hoje, para simplificar a palavra Rei, seria universal o significado, e Ki, que é em japonês, é energia. Porque o Reiki tradicional é japonês. A redescoberta é de um japonês chamado Mikao Usui, meados do século XIX. Então ele redescobre essa técnica e passa para o mundo. E o que acontece?
O Reiki, ele só existe com esse nome Reiki tradicional japonês. Quando a gente fala assim, Reiki tibetano, a gente abre uma egrégora com os mantras, que existem muitos mantras, inclusive mantras de cura, né? Om Mani Padme Hum é um mantra de cura. E o que acontece? Reiki é só Reiki tradicional japonês, mas como Rei é universal e Ki é energia, você usa ele como um genérico, Reiki tibetano. Porque se você fosse no Tibete e perguntasse se existe Reiki tibetano, não existe. O que existe é uma cura que se chama Chi, que é a energia universal através de mantras. Então a gente passa o Reiki tibetano usando mantras. Qual a necessidade de estar passando um curso para alguém? E qual a necessidade de estar recebendo iniciação a esse curso? Usando como exemplo, um batismo dentro da igreja católica, por exemplo, ele te faz a conexão dentro do cristianismo e não no catolicismo. É que o catolicismo é uma vertente do cristianismo. Então, assim, como a igreja evangélica é uma vertente do cristianismo. Sim. Então, quando você recebe o batismo, você recebe as verdades do Cristo. Então, quando você fala assim, um evangélico, um católico, em nome de Jesus, e toca essa pessoa, porque além de tudo você é um iniciado no cristianismo. O Reiki você recebe uma iniciação, por isso, símbolos e tal. E quando a gente trabalha com Reiki tradicional japonês, nós usamos símbolos porque nós somos iniciados. Um autodidata pode aplicar? Pode, mas não tem iniciação, que é extremamente forte. Exato. E foi bom você tocar nesse ponto. E eu gostaria até de aproveitar essa nossa conversa, que eu acho que isso, né, todos que vão assistir vão ter essa informação, né? E eu acho importante a gente estar conversando sobre isso. Muitos cursos tem hoje do Reiki, né? A gente vê aí pela internet, até, né? Online. São bons, gratuitos, né? São bons. Isso. Então, mas existe algo que no segundo tem o primeiro nível, o segundo nível, que no segundo nível é realizado. Sim. E é essa iniciação que ele está falando, né? É disso, é a importância disso. Isso. Né? Que o autodidata, ele pode ver as simbologias, ele pode ver o significado das coisas, ele pode ver o que cada símbolo vai trazer para a pessoa, vai enviar, o que vai estar ajudando naquilo e tudo, o mantra e tudo. Porém, existe uma iniciação, que essa iniciação é importantíssima, né? E é isso eu gostaria muito que você falasse, porque a gente vem ouvindo muita coisa e eu acho que quando você lida com energia, é algo muito sério. Quando nós falamos em energia para você enviar a alguém, é muito sério. Lógico que a intenção é muito importante, nós intencionamos coisas boas, né? Mas a importância daquilo ter sido bem feito, tá entendendo? Sim. A iniciação, ela te coloca num patamar, eu vou dar um exemplo. Com todo respeito, se um cardiologista, porque ele trabalha, ele consulta, ele faz cirurgias, né, cardíacas, assim, ele tem que morrer do coração? Não. Mas tem alguns que morrem, tem pressão alta. Exato. O que acontece? O que isso tem a ver com o Reiki ou com iniciação? A iniciação não te coloca a ponto de que a tua energia atua numa pessoa. A iniciação te coloca um canal aberto para que você faça, entre aspas, uso, e você é um instrumento desse Ki, dessa energia. Então você é um canal, isso é um canal. Quando você, voltando ao batismo, quando você é batizado, você é mergulhado nas águas, então o padre coloca água na tua cabeça, é para que simboliza que você sai da superfície e vai para a profundidade. O que é sair da superfície para a profundidade é assim, talvez, com todo respeito, um autodidata conheça muita coisa, mas a parte iniciática ele não tem, porque ele está no verniz do conceito
iniciático, do conceito espiritual. Falar de uma forma onde que assim, você precisa sair da teoria e juntá-la com o espiritual, porque você vai ser um canal para isso. É uma caixa d'água que a todo momento ela pode estar jogando água nesse cano e sair por essas torneiras, mas quando você fecha a torneira, o canal se fecha, a oração, entre aspas, é encerrada e aquela parte espiritual não está acontecendo. Mas você sempre pode abrir a torneira e a caixa está aqui em cima e vai descer água por esse cano. Tá claro? Então a iniciação se faz importante. Você quer ser um cristão, precisa ser batizado. Você quer ser um reikiano, tem que fazer iniciação. Canal, né? Isso. Você vai para um mosteiro, você vai ser iniciado no budismo, no islamismo e assim vai. Precisa passar pela iniciação. Precisa, é necessário, né? Então é para ver a importância disso. Então, dentro desse aspecto, né, que a gente está falando, o mais agravante, né, é que assim, às vezes as pessoas, até por uma curiosidade, acaba encontrando alguma coisa aí nas redes, né? Tem muita coisa boa, a gente sabe que tem. Tem sim. Né? Mas assim, eu acho que o aprofundamento, eu acho que é legal para você conhecer e de repente você ir fazer presencial, né? Tirar suas dúvidas, porque sempre vai ficar dúvida, né? Tudo que a gente vê à distância, a gente tem dúvida muito de conceitos, de coisas que são faladas ali e essa questão realmente, depois que você faz o ainda, né? Ali você tá tendo só mais o teórico. Mas quando você já vai do 2 adiante, já é mais aprofundado, né? E aí então, Giuseppe, fora esses, né, tipos de reiki, né? Que você trabalha essas linhas do reiki, daí tem os outros que é a acupuntura, né? Sim, a parte mais holística mesmo, né? Isso, a auriculoacupuntura também, que você dá o curso. E outros mais Então, eu passo o curso de auriculoacupuntura, que é da medicina tradicional japonesa, né? Medicina tradicional chinesa, perdão. Então, assim, o método da auriculoacupuntura da mestra Huang Yin-chun, assim, muitas pessoas já trabalham com esse método, mas não difere dos outros, não sai fora do método do Dr. Marcelo, Maciossi, enfim, a gente tem que agrupar as coisas. E assim, esse método de auriculoacupuntura que eu passo é baseado na medicina tradicional chinesa, como toda a auriculoacupuntura é. A aurícula é uma das vertentes da medicina tradicional chinesa. Eu não trabalho com muitas delas, mas a aurícula eu trabalho. Passo o curso de Shiatsu, que é a massagem oriental, que foi o meu começo da minha carreira, né? Passo o Shiatsu, Spirotape, que é uma técnica com fitas adesivas, né? Que ele traz o equilíbrio muscular. Hoje, fisioterapeuta está usando bastante para fazer. Sim, principalmente para muitas dores, né? Sim, dor articular, muscular. Ela trata muito bem tendinite. A gente está falando de tratamento, nós estamos falando de cura. Tá Exato. Tudo que a gente está falando aqui é tratamento. Tanto é que a gente sempre fala, assim, mesmo você estando passando numa terapia, você está passando lá nos seus médicos, você está fazendo tratamento médico na medicina, né, convencional. E agregar outros tratamentos para poder ajudar, apoiar você no que você esteja fazendo aí na medicina convencional, né? E sim, a parte da medicina chinesa, ela tem um leque muito grande, né? E quando a gente passa a parte da auriculoacupuntura, a gente vai trabalhar com sementes. A plaqueta com sementes, são 2 pontos. Tem noção de inserção de agulha? Tem, mas a gente só trabalha com as sementes, tá certo? E o que acontece? Para você ter um bom desempenho na medicina tradicional chinesa, assim como a convencional, que eu não sou médico, aí o que acontece? Você tem que ter uma noção, no mínimo, boa de fisiologia. Quando você entende como tudo funciona, que são os órgãos e as vísceras,
Quando você entende como elas funcionam, qualquer disfunção, você já sabe onde que vai ter que atender. E não, eu vou jogar uma frase popular, receita de bolo. Esse ponto com aquele é bom para mim emagrecer, por exemplo? Não, nem sempre. A minha ansiedade é derivada do quê? O meu dor de estômago vem de onde? Põe um ponto de estômago e vai para casa. Não, não é assim. A gente vai buscar não simplesmente, que é o correto, só a causa. É entender esse percurso. Isso já chama etiopatogenia. Então a gente vai estudar fisiologia, etiopatogenia, semiologia, que é sintomas e sinais. Então, como eu falei um pouco antes aqui, eu resolvi fazer os meus cursos e passar os meus cursos com comprometimento, e não porque eu sou o Giuseppe, é porque senão não resolve. Você vai tratar alguém, se der paliativo ainda vai, mas tem muita gente que trata e não dá resultado, porque você tem que entender o que está acontecendo. O corpo humano, ele não é comparado a uma máquina, um carro, por exemplo. Mas dando como exemplo, se você não põe gasolina, o carro não anda. Se você não sabe que o carro tem gasolina, que é a fisiologia, você nunca vai saber que não está andando por causa que está faltando gasolina. Sim. Essa que é a X da questão. Entendeu? Então, acho que são esses então, é a acupuntura, a auriculoacupuntura, Isso. o reiki, né? E a linha do xamanismo. E a linha do xamanismo. Né? Inclusive, assim, no ano passado nós tivemos uma vivência muito linda, muito boa, né? Do Animal de Poder, né? E isso que também eu acho que foi levando também, tivemos o reiki xamânico também, já temos uma turma já formada disso. E hoje nós realizamos a oficina do tambor, que foi muito boa também, né? Foi muito gostoso, né? Passamos um dia inteiro confeccionando. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito por você estar dando fazendo essa conversa com a gente aqui, né? Porque você é uma pessoa muito querida aqui do nosso espaço. Obrigado. Muito querida do nosso espaço, por todos que fizeram os cursos com você, né? A gente tem, assim, uma consideração muito grande por você. Então, nós gostaríamos, Giuseppe, que você, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa da gente finalizar, que você falasse os seus contatos, né? Eu vou estar colocando no descritivo do vídeo, mas eu gosto que a pessoa esteja passando, né? Para que as pessoas entrem em contato, porque ele vem aqui em Biúna dar o curso. Aí nós sempre fazemos turmas pro ano. Então esse ano nós já tivemos do Reiki tradicional. Nós tivemos do Reiki 3 também, né? 3. Porque tem no nível 3. Tivemos o da aurículo. As vivências. E então nós sempre estamos tendo cursos com ele e divulgando nas redes sociais, inclusive nesse canal do YouTube, que é do Momento Starzê, né? Que é desse nosso canal. Então ele vai dizer, né, os contatos dele em São Paulo, porque em São Paulo ele também tem um espaço onde ele atende com isso também, né? Inclusive com o Reiki, faço o tratamento segunda-feira agora. Também vou estar tentando, se Deus quiser, fazer um contato numa outra casa que também espera ter ambulatório de acupuntura, que foi indicado. E para ser bem sincero, graças a Deus, todo esse tempo, na verdade, eu trabalhei com meu celular. E assim, sempre fui chamado de um lugar para o outro, né? Sempre fazendo bastante curso, para ser bem sincero para você. E eu vou deixar meu celular de São Paulo. E eu faço questão de atender o telefone, entende? E assim, que passe pro WhatsApp, que nem sempre eu posso atender, mas que chame no WhatsApp, eu vi uma entrevista sua, quer saber onde vai ter um curso seu e tal. Ou então perguntar alguma coisa que é esclarecimento e eu faço, não tem problema. Isso, porque ele vai também em cidades, né? Se formarem grupos, formarem turmas, ele vai para estar dando os cursos nas cidades, nos lugares aonde estejam convidando, né? Então ele vai deixar esse contato, eu também vou deixar no descritivo, deixar o
o local da onde ele atende em São Paulo, e para que todos estejam entrando em contato, né? Eu acredito que sempre vai haver um momento que vai haver um chamado para alguém, né? Às vezes a pessoa está assistindo esse vídeo agora e não é à toa, né? Nossa, olha, eu tava assistindo isso. Nossa, em Ibiúna tem, é que nem eu falo, aqui um monte de gente nem sabia que nem um espaço existia, né? Então, hoje a gente está tendo esse canal para poder proporcionar essa transmissão de conhecimento e de informação, né? Sobre esses benefícios que nós temos aqui. Mas, às vezes você está em São Paulo, né? Você que vai estar assistindo esse vídeo, mora em São Paulo, mora no interior, né, de São Paulo, ou em algum lugar próximo ou de Ibiúna ou de São Paulo e queira estar fazendo, né? E eu recomendo, super recomendo fazer com o José, né? Eu acredito que é um... E outra, eu não posso falar valores aqui, mas eu posso dizer uma coisa, que é muito acessível para todos. Eu tenho certeza do que eu tô falando, que é muito acessível para todos. Então, eu gostaria agora que você falasse os seus contatos, por favor. Eu vou até te pedir licença, vou encerrar, passar o meu contato, vou deixar só uma frase que aqui me veio na cabeça também aqui. Eu uso muito através do xamanismo, né? O xamanismo é uma, vamos dizer assim, é uma egrégora, né? Que não é só de índio. Xamanismo é uma filosofia, xamanismo é um estado de consciência, né? Mas assim, quem trouxe o xamanismo assim, para que a gente conhecesse mais, há muito tempo atrás tinha uma pessoa que escrevia, chamava Carlos Castanheda. Foi que introduziu o xamanismo, vamos dizer assim, no Brasil mesmo. O Carlos Castanheira era que teve alguma busca maior pra gente aqui, né? Ele coloca assim uma coisa muito interessante, eu vou deixar meu contato já, tá? É assim, xamanismo ele fala assim, de 4 inimigos. São 4 maiores inimigos que o ser humano tem. Isso aí dá pra filosofar bastante. O primeiro grande inimigo chama medo. Aí você fala, nossa, o medo é uma loucura controlada, né? Então o medo, aí pergunta assim para Castanheda. Então, o Castanheda pergunta, então, na verdade, para Dom Juan. Ele diz no livro dele, né? A Erva do Diabo, que era o livro dele. Aí diz assim, então, Dom Juan, então, como eu domino o medo, que é o meu inimigo? Ele fala assim, como eu domino o medo? É fácil, com clareza. Puxa vida. Sim, quando você tem clareza, você vê tudo, né? Aí fica muito fácil para você dominar o medo. Mas ele disse assim ainda, Dom Juan, mas a clareza é o seu segundo maior inimigo. Puxa vida! E como eu faço então para dominar esse segundo inimigo meu forte? Assim, para você inibir a clareza? Com poder. O poder pega a clareza pelos pés. Aí quando você tem poder, você pode tudo, é seu terceiro maior inimigo. Aí ele fala assim, o Castanheda coloca, sim, mas então como é que eu vou dominar agora o poder, esse terceiro maior inimigo? Esse terceiro maior inimigo? Uma velhice de vivê-la. Quando a gente chega num certo estágio, aí você fala assim, não quero mais nada da minha vida. É só aquele cafezinho com bolacha, igual o Chico Xavier fazia. Então, meu cafezinho com bolacha já está muito bom. Então, esse quarto inimigo, que é a velhice, é de saber vivê-la, né? O xamanismo não é para qualquer um, é para todos. Meu telefone é 11 997 77 8310 @. É isso aí. Agora, antes de eu terminar aqui, eu vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta do programa, que sempre a gente faz para todos que vêm. E a gente faz essa pergunta para poder marcar e todas as pessoas poder refletir. O que é para você estar zen? Eu pensei que você ia perguntar a minha idade, ainda bem. O que é estar zen? Essa é uma boa pergunta. Quando a gente caminha em busca de tanta coisa, fazendo um monte de cursos, então a gente caminha daqui buscando tanto trabalho, ter família, filhos, você está caminhando, é um bom caminho, mas chega um certo momento, Juliana, é que como você sentisse que alguém
tocou nas suas costas. Aí você vira, é você mesmo. Não cria um marasmo, não dá tristeza. Você percebe que você se encontra. E esse momento não tem espaço-tempo. Esse momento não acrescenta e nem diminui. É você. Esse é o estar. Isso é estar zen. Sim. Beleza, maravilhoso. Né, eu nunca faço os comentários em cima, porque eu prefiro que todos aí reflitam. Eu acredito que cada vídeo que cada um fala isso, né, cada um se coloca pelas experiências vividas, né, e é essas experiências vividas que vão trazer também essa ajuda, essa reflexão para aqueles que estão assistindo, que essa é a nossa intenção. Então, pessoal, eu só peço muito a vocês, assistam, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam e coloquem os seus comentários, caso vocês queiram fazer perguntas até pro Giuseppe, né? O chat fica ali aberto para comentários, enfim, e a gente responde, tá certo? Eu conto com todos vocês no próximo vídeo e todos os outros que virão, para que a gente possa sempre aqui tá passando muita coisa boa, informação. E quem sabe você aí do outro lado não ouve seu chamado, seja para o xamanismo, seja para o reiki, seja para a acupuntura, aurículo, seja para um alinhamento de chakra, seja para um cristaloterapia, enfim, tantas coisas, né? Tem tanta coisa boa. É muito melhor do que ficar às vezes aí, como disse ele, no marasmo. Não é isso? Um beijo grande para todos vocês e muito obrigada. Gratidão. Desperdice o momento. Quando o chamado chega, te faz navegar no mar lento. O chamado traz, o chamado faz, o chamado de agora.